natureza, só a graça de Jesus para nos sustentar. Irmãos, nós estamos pregando a terceira carta e preciso de tempo para pregar esses 3 versículos aí, de 5 a 8 hoje. Vocês vão ver que maravilha que é esses textos. Muito obrigado, Diácono Guilherme. Abra sua Bíblia lá então. Nós estivemos pregando os versículos de 1 a 4, hoje de 5 a 8. Terceira João está lá próximo de Apocalipse. Antes de Judas. Não tem nem capítulo, só versículos, né? São 15 versículos, mas nós vamos ler só dos 5 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Amado, você tem sido fiel no que fez pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de modo que agrada a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Que Deus nos abençoe. Senhor, a tua palavra foi lida e ela é vida para os nossos corações. Pai, a tua igreja está aqui presente e ouvirá essa mensagem. Muitos ouvirão em casa, pelas redes sociais, através do YouTube, do Facebook. Senhor, aonde essa palavra chegar, nós queremos que o Senhor, com o poder do teu Espírito Santo, possa penetrar no mais profundo dos corações, como no nosso aqui nessa noite. Pai, abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, abre o nosso entendimento, Senhor, coloca sede no nosso coração, ó Deus, e que nós possamos ser praticantes dessa palavra, a começar pela minha vida, é o que eu oro e te peço em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Queridos, você que não teve domingo, você pode depois ouvir essa mensagem para você compreender melhor a sequência aqui. Nós estamos tratando de um tema nesta pequena carta que é uma igreja é conhecida pelo perfil dos seus membros. Você se torna membro da igreja de Cristo e de uma igreja local através da sua profissão de fé e do batismo. Então você recebe a Jesus como seu Salvador, confessa, é batizado, você passa a ser membro de uma igreja local e obviamente, primeiramente você já se torna membro realmente aí do corpo de Cristo através do Espírito Santo, começando essa obra na sua vida, se inicia tudo, mas tem todo esse ingresso, na igreja, no corpo de Cristo. Então todos nós que já somos membros do corpo de Cristo, temos que entender os propósitos que Deus tem para a nossa vida. João, ele escrevendo essa carta a um irmão na fé, provavelmente também filho na fé, chamado Gaio. E ele nos faz perceber, nesta carta, que a igreja se torna conhecida pelo perfil ou pelas características dos seus membros. Aqui não é citado o nome da igreja, mas quando a gente vai para a carta, nós entendemos que Gaio fazia parte de uma igreja, tanto ele como outros irmãos. E o primeiro perfil é o perfil de Gaio. Um membro exemplar para a nossa vida. Um irmão em Cristo exemplar, que foi exemplo lá no passado, mas que os seus feitos, lembrado aí pelo apóstolo João, falam até hoje. E vocês sabem que exemplos bons é para ser lembrado. Jesus falou de certa vez que a mulher que ungiu os pés dele com perfume, preparando ele para o dia da sua morte, seria lembrada para sempre. E esse irmão foi um irmão exemplar. Vimos que Gaio era um cristão digno de ser amado, e por isso que João escreve nessa linguagem de amor, e era um cristão de uma alma bem-sucedida, era um homem próspero, mas ele entendia que a sua prosperidade era dada por Deus também para benefício de outros, isso que nós vamos aprender hoje. Mas ele também era um cristão
que andava na verdade, que andava na palavra, que andava no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos ver que ele também era um cristão que abençoava. Irmãos, que coisa maravilhosa a gente perceber isso nesse texto. Deus nos escolheu, Deus nos chamou para sermos bênção. Aí você me diz, pastor, mas que tipo de bênção? Irmão, quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar Deus chamando Abraão, lá da terra de Ur dos Caldeus. Deus tinha um projeto de redenção. Deus chama um homem que está ali na linhagem de um mundo pagão, de um pecador, mas Deus traz esse homem agora transformado para fazer dele uma grande nação. E Deus diz para Abraão, Abraão, sê tu uma bênção. Ele tinha que ser uma bênção, porque a partir daquele momento que Deus lhe chamou, ele era um missionário. Ele tinha que fazer o seu Deus conhecido, Yahvé, de outras nações. Ele tinha que testemunhar, e Deus faz uma aliança com Abraão. Nós falamos sempre nesses assuntos aqui na igreja. Deus faz uma aliança com Abraão, se comprometendo a fazer dele uma grande nação, de abençoá-lo e de engrandecer-lhe o nome. E este chamado faz parte do plano de Deus para a nossa redenção, que começa com a separação de Abraão e vai ter o seu clímax em Jesus Cristo. E sobre a sua igreja, que somos nós. A parte de Abraão, na aliança, era ser bênção a todas as nações, e pela sua fé e pela sua obediência, ele se tornou o pai da fé. Ele se tornou bênção, e essa bênção também nos alcançou. Hoje nós somos servos de Cristo, abençoando as pessoas, anunciando o Evangelho, as boas novas de salvação. Foi isto que Gaio fez. Ele se envolveu em abençoar pessoas de forma prática, com a proclamação do Evangelho. Então deixe sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar. De que forma Gaio abençoava? De que forma ele fez isso? De que forma que ele foi uma bênção? Meus irmãos, segundo o texto, que nós podemos tirar, que ele fez isso praticando a hospitalidade. O texto diz, amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Perceba que o apóstolo João novamente o chama de amado. A linguagem aí é a linguagem do amor, de um irmão querido mesmo. Agora, descrevendo a respeito desse amor, João vai dizer, espero que eu não troque por Paulo, João vai dizer que esse irmão abria as portas da sua casa para hospedar os ministros da palavra, os missionários itinerantes, não é, que precisavam de apoio, que precisavam de ajuda. E mesmo que esses missionários fossem estrangeiros, eram acolhidos. O termo aqui, estrangeiro, nesse contexto, significa que aqueles irmãos vinham de outros lugares e que eles não eram conhecidos de Gaio. Então era como se fossem estrangeiros. Tá? No Novo Testamento, meus irmãos, a hospitalidade, embora já falamos disso na primeira e segunda carta, tratou desse assunto já, não é? Ela é uma das qualificações exigidas no ministério dos presbíteros e dos diáconos, tá? E dos membros da igreja. Lá em 1 Timóteo 3:2, versículo também 8, e depois Atos 1:8, diz que é necessário, pois, que o bispo seja hospitaleiro. Depois, lá no versículo 8, Timóteo, Paulo vai dizer também assim os diáconos. Então, está todas aquelas recomendações também ligadas aos diáconos. Mas também Paulo ensina, lá em Romanos 12:13, a toda a igreja, ajude a suprir a necessidade dos santos e pratique a hospitalidade. Isso era algo muito necessário naquela época. Hoje as coisas estão muito diferentes. Mas isso não quer dizer que você não possa hospedar alguém na sua casa, um servo de Deus, não é? E assim sucessivamente. Meus irmãos, peço licença para você para contar algo da minha família. O meu pai, ele foi presbítero desde novo na igreja. Então, pelo tempo de presbítero que meu pai foi, eu creio que ele foi eleito aí
novo como o Jean, aí, como o presbítero Rafael, o presbítero André, porque são todos novos, né? Todos aí têm, quase todos os três têm menos de 30 anos. Eu creio que meu pai foi também eleito aí por essa idade, de 25 a 30 anos. Então eu cresci na casa de presbítero. Irmãos, o meu pai, durante toda a minha vida que eu vivi em casa, a casa dos meus pais era hotel. Você não sabe o que é isso. É impressionante. Sempre tinha pastor e missionário lá em casa. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu venho de família muito simples. Simples que eu estou dizendo é pobre, porque crente não é pobre espiritualmente, nós somos ricos, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, né, Criador do céu e da terra. Mas vocês entendem o que é pobreza no sentido de não ter a mais do que a gente precisa, mas Deus nunca deixou faltar o necessário. Então meus pais hospedavam pastores, hospedavam missionários, e hospedavam trabalhadores que vinham do governo, que vinham de prefeitura no nosso sítio, e nem uma casa boa nós tínhamos para morar, era uma casa construída de madeira e de barro, coberta de palhas. E que tinha que plantar para produzir, guardar em celeiro para ter durante o ano. E quando tinha seca, vocês sabem que faltava alimento. E quantas vezes meu pai foi usado por Deus para abençoar outros, ou trocar alimento para ter alimento em casa. Mas Deus nunca deixou faltar. Então a nossa casa, depois que nós mudamos para a cidade, continuou vindo pastores, vindo os missionários, para ficar lá em casa. Meu pai hospedou um dos missionários mais antigos do Brasil, chamado Roberto Johnson, americano que veio plantar a igreja de Açalândia, no Maranhão, quando não tinha a BR Belém 010. Então vocês imaginem a história, né, de tudo isso. Meu pai continua hoje com 84 anos, presbítero em disponibilidade, emérito, né? Mas aquele mesmo homem simples, morando numa casa simples, de uma maneira muito simples. E Deus o usou muito. E eu aprendi muito durante esse tempo, meus irmãos, com meus pais. Minha esposa pôde ainda acompanhar muito isso de perto. A casa dos meus pais sempre cheia de gente. De pessoas da igreja que iam lá. Como que Deus é maravilhoso. Irmãos, nós somos crentes que abençoamos. Você tem que entender que Deus lhe chamou para ser uma bênção. E você sabe que quando você abre a porta da sua casa, você está abrindo o seu coração, você está abrindo o seu bolso, você está abrindo a tua sabedoria, o teu discernimento, porque você vai cuidar de pessoas. Não é só dar alimento, não é só dar dormida. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, Caio, então, abençoava praticando a hospitalidade, mas ele fazia isso cumprindo com fidelidade o seu chamado. Ele era fiel a Deus. Ele era fiel ao que fazia. Você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. João diz que os que foram assistir deram testemunho. Ó, irmão, não foi João que resolveu elogiar de qualquer forma a Gaio. Foi os irmãos que conheceram a casa de Gaio. Foi os irmãos da igreja que conviveram, que conheceram esse homem, que deram essa notícia. E João agora está escrevendo, dizendo: Gaio, eu fui certificado de que você é fiel no que você faz. Você é dedicado. Fui informado do amor com que foram tratados e supridos. Eles deram testemunho. Estes deram testemunho diante da igreja, do amor que você tem. É baseado, irmão, nessa informação que João declara a fidelidade de Gaio para com Deus. O apóstolo Paulo declarou que a fidelidade é um dos requisitos necessários para os ministros de Cristo. Lá em 1 Coríntios 4:2 ele diz: ora, além disso, ele está falando de diversos assuntos, e ele vai dizer: o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Isso você pode aplicar para a sua vida. Deus quer que você seja fiel. Tudo que você faça para Deus, seja com fidelidade. Aqui no trabalho da igreja, seja limpando aqui o templo, né? Se vocês não sabem, mas aqui nós temos um ministério de limpeza do templo. Pessoas que vêm aqui, que limpam o templo, limpam a cadeira para você sentar, cuida da área da igreja. Pessoas que cuidam do ministério ali de recepção, né? Pessoas que cuidam de ministério de evangelização. Vários ministérios, o ministério da cozinha que funciona. Irmãos,
Tudo que a gente fizer é para a glória de Deus, nós devemos fazer com fidelidade. E sempre nós estamos fazendo por outro, por próximo, para abençoar. Como que isso é maravilhoso? De que forma Gaio abençoava? Sendo encorajado a continuar o seu ministério. Irmãos, preste atenção, nós como igreja, nós sempre precisamos de reforço. E esse é o motivo que a gente não para de estudar, né, presbítero Jean? Não para de aprender, para que a gente não enferruje. Então a gente precisa sempre de empurrão, sempre de incentivo. Continue, faça o melhor, continue fazendo para a glória de Deus. Irmãos, olha que coisa linda nesse texto. Você fará bem, encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Irmão, mas João já está dizendo o que ele fazia. Está escrevendo para ele, está dizendo, continue fazendo. Continue encaminhando esses irmãos na sua jornada e faça do modo que agrada a Deus. E o modo que agrada a Deus é com fidelidade. Está aí no versículo 6. Então o presbítero João, assim descreve como presbítero na sua carta, agora ele aponta para o futuro. Continue fazendo, encaminhando. Aí significa ajudando os missionários em sua caminhada ministerial, de modo que agradasse a Deus. E aqui, meus irmãos, envolve recursos financeiros. A palavra encaminhar na língua grega é usada como assistir alguém em sua preparação para uma viagem, com dinheiro, comida, companhia e os meios necessários para se viajar. Então preste bem, Gaio não só hospedava. Não só hospedava. E logo eu vou ler algo para vocês aqui, que eu escrevi. João, na sua primeira carta, ele ensinou o modo correto de cuidarmos uns dos outros. O modo que agrada a Deus. Se você quiser abrir sua Bíblia, está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 16 a 18. Nós pregamos aqui, né, esses dias atrás aí, a primeira carta de João. Mas diz lá, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possuir recursos desse mundo e ver seu irmão passar necessidade, mas fechar o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Irmão, João, quando expõe este ensinamento, ele fala de maneira geral. É para todos e em todas as circunstâncias. Por isso, aqui inclui-se aqui também um cuidado com missões, com os pregadores do Evangelho, em você investir. Aqui vemos, irmãos, que a fé ela é demonstrada pelas obras, é a expressão do amor. A primeira carta está recheada desses ensinos sobre o amor. A segunda carta fala de amor, a terceira carta fala de amor. Deus deseja que nós façamos a sua obra, seja orando, seja pondo a mão na massa, né? Como falamos agora dos ministérios aqui, ou contribuindo com nossas ofertas. Tudo deve ser feito no contexto do amor. Quando assim nós fazemos, Deus está sendo louvado, Deus está sendo engrandecido. Esse é o modo que agrada a Deus. E a esse respeito, transcrevi aqui algo que o reverendo Hernandes comenta no seu comentário sobre Gaio. E ele diz assim: esse homem era um homem comprometido com a obra de Deus. Sua casa estava a serviço do reino de Deus. Seu coração estava aberto para perceber as pessoas que vinham em nome de Deus. Seu bolso estava aberto para ajudar as pessoas a fazer a obra de Deus. Você faz a obra de Deus com os pés, indo. Com as suas mãos, contribuindo. Com os seus lábios, falando e orando. Gaio abriu seu coração, seu lar e seu bolso para ajudar os pregadores da palavra de Deus. Que coisa linda. Que vida exemplar para nós, como igreja do Senhor aqui em Penápolis. Certamente, meus irmãos, quando o presbítero João escreve a Gaio,
falando sobre sua fidelidade em hospedar até mesmo os que eram estrangeiros, prova a sua cooperação com o anúncio do Evangelho. João, na sua segunda carta, proibiu hospedar os falsos mestres que disseminavam as heresias. Mas aqui na terceira carta, ele elogia aqueles que hospedam os pregadores da palavra de Deus, os missionários que levavam o Evangelho, que levavam a sã doutrina. Então, quando Gaio exercia seu papel cristão como membro da igreja, hospedando, investindo nas vidas, ele estava cooperando com o anúncio, com a propagação do Evangelho e impedindo as heresias que estavam sendo divulgadas pelos falsos mestres. E a verdade boa do Evangelho era sobre Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, de que forma Gaio abençoava? Meus irmãos, aqui nesse texto tem algo muito precioso, talvez colocado de uma forma que não dá para você compreender direito, não é? Principalmente na versão anterior. Essa versão já deu uma melhorada boa no entendimento desses versículos aqui. Mas preste muita atenção aqui, porque Gaio abençoava convicto de que o sustento dos missionários vinha através da igreja. Isso é o que João quis falar aqui para Gaio. Olha o que diz aí o versículo seguinte. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Presta atenção, quem está escrevendo é João, está escrevendo a Gaio. Ele já tinha recebido notícia de outros irmãos, testemunho de outros irmãos do que esse irmão estava fazendo. Então ele escreve agora, não é, dando convicção para que João entendesse, não é, que esses missionários tinham sustento não só dele, mas também de toda a igreja, e que esse sustento tinha que vir da igreja. Agora, como que a gente sabe disso? Irmão, Gaio, como membro da igreja de Cristo, ele tinha que estar convicto que os missionários tinham que ser supridos pela igreja. Ele era um membro de uma igreja local. João faz questão de enfatizar, então aí, que esse é dever da igreja. Nas suas palavras, ele usa aí o plural. Devemos acolher esses irmãos. João está se colocando junto. Está falando para Gaio, mas está falando agora para toda a igreja da qual Gaio congregava. Provavelmente, talvez não toda essa carta, mas talvez parte dela foi lida, foi ministrada à igreja. Depois nós vamos ver que, no decorrer dessa carta, de outros escritos que foi para essa igreja que não foi recebida. Nós vamos ver isso para frente, tá bom? Mas a igreja estava recebendo também essa mensagem. Agora, quem deve acolher? A igreja. Essa é a primeira pergunta que ele tem que fazer no texto, já que ele falou no plural. Quem que deve acolher? A igreja. Quais irmãos? No contexto aqui, os missionários, os itinerantes, aqueles que viajavam proclamando o Evangelho. Por qual causa? João vai dizer aqui por causa do nome. Veja que foi por causa do nome. Que nome? O nome não está aí. Mas, irmãos, é óbvio que é o nome de Jesus. O Evangelho é o Evangelho de Jesus, que tinha que ser pregado pelos missionários. Era por causa do nome de Jesus que eles tinham que fazer isso. Foi para proclamar o nome de Jesus Cristo que esses mensageiros saíram pelo mundo. Eles eram comissionados por Deus e a igreja os enviava para anunciar o Evangelho. Então, em obediência ao chamado de Cristo, eles deixavam as suas casas, eles deixavam as suas famílias, assim de viajarem para outras regiões longínquas. Eles sabiam, esses missionários tinham a convicção e a certeza, como eu também tenho até hoje, que quem os chamou supriria as suas necessidades. O nosso Deus é o Deus da providência. É o Deus que providencia recursos para a sua vida, para a minha vida, para a nossa casa, para a nossa família, para os missionários. É Deus que sustenta. Se você não investir, Deus manda outros. Se você não devolver seu dízimo, Deus manda outros que devolvem. Se você não ofertar, Deus manda outros que ofertam. A obra é de Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Meus irmãos, e aqui, esses irmãos tinham essa convicção
que Deus haveria de providenciar o sustento através da igreja. Gaio sabia disso, mas João está dizendo que ele permaneça a fazer, e com uma grande convicção. Meus irmãos, o que João informa é que os missionários, eles não aceitavam a ajuda dos gentios, ou seja, dos pagãos. Essas pessoas não tinham ainda ouvido do evangelho, e os missionários sabiam que se recebesse a ajuda de descrente, eles podiam ser acusados de que estava pregando o evangelho atrás de recursos, por causa do dinheiro. Então é dever da igreja sustentar. E por esse motivo que João ensina aqui, não é, que os missionários devem receber o sustento da igreja. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação do evangelho. Então, muitos irmãos dali não saíram para ir pregar, mas estavam contribuindo financeiramente, cooperando com aqueles irmãos, para que o evangelho fosse avante. E com isso, aquela igreja também estava se tornando cooperadora da proclamação da verdade. Meus irmãos, os gentios ou os pagãos não têm a obrigação de hospedar ou sustentar os missionários, porque é dever da igreja, dever dos crentes. Gaio é um cristão exemplar, não somente porque recebeu a verdade e andou na verdade, mas ele também se tornou cooperador para que a verdade chegasse aos lugares mais distantes possíveis. Era um exemplo no meio da sua igreja que ele congregava. É um exemplo para mim e para você hoje. Eu e você precisamos nos tornar aliados da verdade. Essa é a aplicação para nós. Gaio tinha coração e bolsos convertidos. Sua vida, seu lar, o seu dinheiro estava a serviço do reino de Deus. Nós precisamos de crentes como Gaio, na igreja. Gente que apresente uma vida espiritual saudável. Gente obediente à palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre a sã doutrina. Evangelho, evangelização, sã doutrina agora na escola dominical. Você é nosso convidado para estar conosco, você que nos visita. Não é? Nós precisamos aprender para ser cooperadores, tá? Nessa área. Esse irmão fez isso. Não é? Ele serviu a Deus. E nós precisamos também proclamar a palavra de Deus. E nós temos várias maneiras de como fazer isso. Este ensino vem do nosso mestre e Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele vai lembrar desse ensino lá em 1 Coríntios, capítulo 9, 13 e 14. O ensino de Jesus está lá em Lucas 10, de 5 a 7. Paulo vai dizer o seguinte, lá em 1 Coríntios 9, 13 e 14. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo, e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Sejam sustentados pelo evangelho. Irmão, nós estamos vivendo um tempo muito difícil hoje, né? Onde nós temos dono de igreja, onde a igreja virou empresa, e pastores são donos da renda da igreja. Né? Eu estou falando renda aí, entre aspas, né? Porque a igreja não existe para ter renda. A igreja não existe para ter dinheiro guardado. Dinheiro de igreja é para missões. Dinheiro de igreja é para a pregação do evangelho, é para o cuidado da igreja, dos membros da igreja, o cuidado do templo e tudo mais. Nós vamos até escrever sobre isso aqui para a gente falar aqui na conclusão. Então, aqui, irmãos, Paulo está nos certificando disso. E quando nós acolhemos os missionários no sustento, estamos nos tornando com eles cooperadores na proclamação da verdade, ou seja, aí do evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus prometeu, irmão, recompensas para aqueles que cuidariam dos apóstolos. Se você puder abrir sua Bíblia, está lá em Mateus 10, 40 a 42. Nós já estamos indo para o final. Nós estamos aqui nas aplicações. Então o Senhor Jesus vai dizer lá em Mateus 10, 40 a 42 o seguinte: quem recebe você, é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa do justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos,
Por ser este meu discípulo, em verdade lhe digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Se você quiser explorar o texto mais, Jesus está falando lá para os discípulos, quando eles fossem numa casa, né, e batesse, e ali eles fossem recebidos, e houvesse paz naquela casa, que eles ficassem lá. Né? E tinha tempo para ficar, não podia ficar a vida inteira, porque eles estavam ali a serviço do reino, e eles tinham que continuar. Se passasse mais de uma semana, segundo os comentaristas, e aí era tido como aí um aproveitador. Não era um servo verdadeiro de Deus. Já imaginou se isso fosse aplicado nos nossos dias? Não é? Como o Senhor Jesus determinou aqui. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, quando Gaio e os demais membros daquela igreja agiam desse modo, eles estavam honrando ao Deus eterno, imitando essa obra missionária, não é? Cristo, ele se encarnou e ele se tornou aí, não é? Um exemplo de missões para nós, porque Jesus, ele andou pelas estradas empoeiradas de Jerusalém, falando do amor de Deus, pregando o evangelho, levando ao arrependimento, sendo ele mesmo um evangelho, sendo ele mesmo Deus criado, né? Ele veio para servir. Então, servir aos servos de Cristo hoje, servir à igreja de Cristo, é servir a Cristo. Então, ao contribuirmos com missões, ou receber, hospedar missionários, ou orar por eles, nosso dever é fazer por obediência à palavra de Deus. E aí, meus irmãos, não é por interesse nas recompensas. Não é porque está escrito que a gente vai fazer agora pensando em receber algo em troca. Hoje existe muita comercialização do evangelho. Não é? Deus prometeu, faça para a glória de Deus. Faça de forma que Deus se agrade. Porque se você tem como fazer, é porque você já é abençoado. Amém? Se você tem como investir, como devolver, como dar, é porque Deus já te deu. É porque você já é bênção. Isso nos leva a perguntarmos quem são os missionários de hoje que precisam do nosso cuidado. Será que estamos dispostos a cooperar com os missionários que estão semeando o evangelho de Cristo pelo mundo? Irmão, lá na Ucrânia tem missionários pregando o evangelho. Tem gente de outros países lá plantando igreja. Não só lá, em todo o Brasil. Eu estava há pouco tempo em São Paulo. Pouco tempo assim, já há mais de anos, né? Mas conheci lá um um missionário que foi como médico. Com toda a família, aprendeu a língua. Estudou 5, 8 anos, se preparou como médico para ir como missionário lá para o Oriente. Sendo sustentado por grupos de empresários, crentes, que investiram na vida dele como médico para ser missionário lá fora, porque como missionário, com a Bíblia, ele não conseguia entrar no país, ele foi como médico. O meio presbiteriano tem muito disso, meus irmãos. Muito disso. E a igreja presbiteriana, graças a Deus, tem sustentado missionários lá fora de outras igrejas, você não sabe disso. Missionário que as missões das igrejas mandam e fica sem sustento. E muitas vezes são acolhidos. Nós temos muitas histórias desse aspecto. Mas sabe por quê, irmãos? Porque a igreja tem sido bem administrada. Só para vocês terem ideia, aqui em Penápolis, quando nós entregamos nossos dízimos e oferta, diretamente 13% são destinados para missões em outros lugares. O restante fica para a administração local. Mas aí, fora isso, nós levantamos ainda ofertas especiais para a junta de missões. Não todo mês, né? Mas fizemos muito isso antes da pandemia. Não é? Se Deus quiser, vamos continuar a fazer. Mas o que fica na igreja, não é? Tem aí o sustento pastoral, o ministério integral do pastor. A igreja não permite eu trabalhar fora, eu fico dando tempo integral para a igreja. Graças a Deus, a nossa igreja faz isso. Poucos pastores que trabalham fora, quando tem auxiliar e permissão do conselho para isso, e do presbitério. Então, o pastor é sustentado integralmente pela igreja. Os investimentos, demais investimento fica para a evangelização da cidade, para a ação social interna e externa da igreja, e a manutenção do culto, que aí tem a ver com prédio, limpeza, água, luz, internet, telefone, escritório, enfim. Então, toda essa administração, ela passa pelo conselho da igreja. É muito importante você saber disso. E os diáconos cooperam também nessa administração, na ação social da igreja, visitando, conhecendo aqueles que estão carentes, necessitados. E quando a igreja tem condição, a igreja ajuda. Então, além de contribuir e orar, nós podemos participar na missão local da igreja. Evangelizando, discipulando,
né? E eu vou falar um negócio para vocês jovens que estão aqui. É bonito ver jovem na igreja, né? Coisa maravilhosa, irmão. Vocês não sabem disso. Meu coração ferve. Porque eu fui um jovem de igreja. Criado com muito jovem. Falo isso muito para o diácono Guilherme, né? Com mocidade. Servindo ao Senhor. E foi nesse meio que eu fui chamado para o ministério. Foi nesses acontecimentos, nos cultos, congressos, que Deus foi falando ao meu coração. E a nossa igreja, se você descobrir que tem um chamado de Deus, né? Uma comprovação de uma vocação, para ser um missionário itinerante, sair daqui para outro país, ou para outro estado, ou para outra cidade, ou ser um pastor, a igreja ajuda cooperando com você, para ir para um instituto bíblico, para um seminário, se preparar, estudar a palavra de Deus, aprender teologicamente, não é? A desenvolver as doutrinas da palavra de Deus, para pregar o evangelho. A igreja que fica, que lhe envia, se prepara para ajudar você, enviar você e sustentar você. Isso é papel da igreja. Papel da igreja. Na nossa igreja a família participa. Quem vai, família, igreja, presbitério. Para a sua formação, para os seus estudos. Então, irmãos, finalizando. Uma igreja ela é conhecida pelo perfil dos seus membros. O primeiro perfil é o de Gaio. Um membro exemplar. Um membro da igreja ao qual João escreve e que as suas características podem ser imitadas por nós. Nós precisamos, irmãos, cada dia mais investir na obra de Deus, no reino de Deus, com fidelidade, de modo que Deus seja engrandecido, com fidelidade, para juntos estarmos fazendo missões, anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo desperte o seu coração, para que você se envolva com a obra de Deus. Seja aqui, seja em outro lugar. Seja orando, contribuindo ou indo. Mas você precisa estar envolvido com missões como Gaio. Vamos ficar de pé? Estamos chegando ao final, nós vamos orar. Eu queria, após a oração, vou ver quantos minutos eu tenho, 2 minutos. Mas eu queria que você esperasse aí uns 5 minutos, que eu tenho uns recados aqui para dar que são muito importantes para vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, nós te honramos, nós te exaltamos, nós cantamos, nós celebramos aqui nessa noite, mas também nós fomos edificados pela tua palavra. Senhor, nós queremos ser um membro de igreja, mas um membro do teu reino, cheio da tua graça, cheio do teu poder, na prática, fazendo isso na prática, Senhor, porque sentir só não adianta. Nós precisamos nos envolver com a tua obra. Nós precisamos se envolver com missões. Nós precisamos nos envolver com o teu ID, de ir pregar, de fazer missões. Nós podemos fazer isso orando, contribuindo, indo, Senhor. Mas que o Senhor levante homens e mulheres aqui, para que continuem o que já estão fazendo e que possam se aprimorar mais ainda em prol do teu evangelho. Senhor, abençoa a tua igreja. Nós te agradecemos por cada visitante aqui presente. Nós te agradecemos por cada pessoa que foi enviada, Senhor, para entrar no templo, para vir ali no portão, para entender que aqui é uma agência de salvação. E que o Senhor nos prepare, Senhor, como igreja do Senhor, para dia a dia cuidarmos de pessoas, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos no nome bendito de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, espalhado por todos os lugares longínquos da terra, agora e para todo sempre. Amém. 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 Você pode se assentar.